E aí, beleza? Em 2228, os humanos começaram a colonizar o universo. A empresa militar Exor, que fica num enorme complexo no céu, olha para um mundo desolado que abriga uma colônia penal e a cidade capital de Osíris. Lá em cima, junto com o complexo, existe a flotilha, uma base militar. O responsável por apoiar novos assentamentos é o tenente Kane Somerville, um herói de guerra atormentado que deixou a Terra depois de um acidente em uma das primeiras missões de combate que ele liderou. Por causa de um erro que ele cometeu, quase toda a sua equipe morreu. Os superiores o acusaram de abuso de substâncias e, embora ele tenha sido perdoado graças à sua carreira como piloto de caça, ele e sua família nunca mais foram os mesmos. Viver na flotilha torna difícil para ele ver sua filha de 11 anos, Indy Somerville. Hoje ele está levando ela para um passeio pelo deserto do planeta, embora ela não esteja impressionada com um lugar tão vazio. Indy diz que sua mãe acha que ele está fugindo, mas ele desvia o comentário, dizendo que não fala com ela há muito tempo e que tem orgulho de fazer parte de um projeto que constrói o novo futuro da humanidade. Para agradar sua filha, ele empresta sua arma e ensina ela a atirar antes de irem juntos verificar os novos bunkers. Quando terminam, Indy é enviada para a cidade de Osíris para ficar com uma babá, já que ela não pode subir para a flotilha com ele. Kenny promete que estará de volta em uma semana e que ela pode ligar para ele a qualquer momento. Após um vislumbre dos monstros que espreitam no deserto durante a noite, a manhã chega para Kenny na flotilha. Sua inteligência artificial, Travis, o acorda e prepara seu café da manhã enquanto toca suas mensagens. Kenny ignora as do colega de trabalho e da esposa, mas ouve as de Indy enquanto olha alguns relatórios. A mensagem é de repente cortada e quando Kenny pede a Travis para restaurá-la, a IA diz que não pode, porque todas as comunicações com a superfície foram temporariamente interrompidas após distúrbios na prisão. A pessoa responsável pelo complexo da Exor é a General Linux, que é considerada alguém mais preocupada com seu próprio lugar no universo do que com as pessoas que realmente vivem nele. Ela está recebendo um relatório de status da colônia após a prisão ter sido violada. Algumas criaturas que a própria Exor criou entraram e estão matando prisioneiros. As cidades externas também desapareceram e é uma questão de tempo antes que os monstros matem todos na superfície. O coronel quer salvar o máximo de vidas possível, mas Linux acha que isso destruirá a reputação da empresa, então ela decide convocar uma reunião para apresentar um plano alternativo. No entanto, ela mente para os participantes, que incluem Kenny. Ela diz que os prisioneiros se revoltaram e estão em posse de um vírus letal que a Exor havia experimentado, e agora eles estão usando para manter o planeta como refém. Se a Exor tentar intervir ou resgatar pessoas, eles liberarão o patógeno na capital. Isso exige o Protocolo 84, que requer a destruição total da colônia. Linux diz que se os prisioneiros souberem disso, eles poderão negociar um acordo melhor. Eles têm 23 horas para conseguir isso, e Linux promete a todos que as pessoas na capital e as famílias de seus funcionários ficarão bem. Após a reunião, Linux ordena ao coronel que coloque uma etiqueta em cada participante para monitorá-los nessas 23 horas. Se houver qualquer movimento incomum, eles devem ser isolados. Desesperado depois de ouvir as notícias, Kane tenta contatar Indy sem sucesso, e quando ele pede a Travis relatórios sobre o incidente na prisão, é informado que eles são confidenciais. O coronel tem pena dele e, pelo bem da amizade, conta a verdade. Não há vírus. O que a Exor tem trabalhado secretamente todos esses anos é na criação de criaturas chamadas esfarrapados, que seriam enviadas e usadas na criação de novas colônias. Não há situação de reféns, os monstros escaparam e estão se movendo em direção à cidade principal. Em 23 horas, a Exor vai explodir os reatores. Kane fica bravo com ele por ter sido enganado e por terem permitido que ele trouxesse sua família quando sabiam o que estava acontecendo abaixo da superfície. Mas o coronel não tem tempo para discutir. Ele diz a Kane que eles vão trancar o hangar em 20 minutos. Depois disso, ninguém poderá entrar ou sair da estação. Kane decide fazer o que faz de melhor, pilotar. Ele rouba uma nave e sai da estação, voando com talento incrível para desviar dos tiros dos oficiais que o perseguem, mas quando ele força a nave a exceder a força G para destruir o último guarda da Exor, ele começa a perder a consciência e o sistema de emergência assume, ejetando
levantando seu assento. Despertando no último segundo, Kane consegue soltar o cinto e abrir o paraquedas, permitindo que ele aterrisse em segurança na água. Isso é, até que ele se levanta e uma figura misteriosa o nocauteia com uma arma. Kane acorda no chão e descobre que a pessoa que o arrastou até lá é Cylon Brock, que agora está apontando uma arma para ele. Ele tenta explicar a situação usando uma mentira sobre os prisioneiros terem acesso aos reatores, mas acontece que Cy era um enfermeiro na prisão, então ele sabe que Kane não está dizendo a verdade. Para convencê-lo de sua história sobre o planeta explodir em breve, Kane diz que quer salvar sua filha, que está atualmente na capital e que dará a Cy acesso a um bunker seguro se ele o ajudar a resgatá-la. Então Cy aceita. Então começa um flashback e Cy pode ser visto como um prisioneiro na cadeia do planeta. Ele está almoçando com outros 2 detentos, Vin e Create, enquanto discutem um plano para escapar usando informações que outro prisioneiro chamado Carmel deu a si. Create acha que é uma missão suicida, mas se pensa que é agora ou nunca. Então Create e Vin concordam quando recebem confirmação que um preso chamado Bostock e seu grupo também estão dentro. Para o próximo passo do plano, todos eles precisam ir para a Solitária para encontrar a saída certa. Carmel tenta ser enviado para a Solitária, mas em vez disso ele é arrastado para uma reunião com o diretor Mordan, que zomba dele por ser religioso e diz que não vai mais enviá-lo para a Solitária antes de espancá-lo enquanto 2 guardas o seguram. Enquanto isso, Cy começa uma briga no refeitório que é interrompida por Mordan e os guardas que, para surpresa de todos, permitem que a briga continue desde que a galera se comporte. Como isso faz parte do plano, Create não se comporta e machuca o homem que estava batendo em si, iniciando um tumulto e fazendo os guardas intervirem para pará-los. Os prisioneiros são enviados para a Solitária, que consiste em células especiais giratórias com luzes piscando que podem ter efeitos enlouquecedores na mente dos presos. Cy também está lá até que Mordan vem levá-lo e a Vin para um propósito muito especial. De volta ao presente, Cy aponta para Kane que eles não vão conseguir chegar à capital a tempo. Kane diz que a pé não vão, mas há um posto de contrabando além das montanhas onde eles podem encontrar um veículo. A conversa deles é interrompida quando naves passam voando e os homens se abaixam para se esconder na grama alta. Isso significa que a Exor já está procurando por Kane. Momentos depois, eles chegam a um bar no posto, onde Deep e Bill estão se divertindo jogando facas em um alvo em forma de humano. A mulher do bar diz a Kane que o casal é dono do ônibus lá fora. Então ele tenta falar com eles, mas eles ficam bravos porque ele interrompeu o jogo deles. Deep coloca uma faca no pescoço dele enquanto Bill o chama, então Cy intervém e diz que Kane é um desertor da Exor que só quer ver a família e que está disposto a pagar 20 mil pela viagem. Bill aceita desde que Kane seja capaz de passar no teste de Gip, que consiste em ficar chapado e jogar uma faca no alvo. A mira de Kane é perfeita, então ele passa no teste e os 4 concordam em partir e fazer um desvio para comprar algumas armas. Outro flashback começa na cadeia. Vin acorda dentro de uma jaula e vê um monstro se aproximando dele. A criatura acerta seu pescoço com a língua e injeta nele algum tipo de substância perigosa. Cy pode ouvir seus gritos de outra sala, enquanto também acorda dentro de uma jaula. Mordan está por perto também. Ele começa a explicar a Cy o projeto de terraformação da Exor e como eles estão criando essas criaturas mutando prisioneiros, transformando-os em um ser capaz de evoluir e se adaptar, não importa o ambiente. De repente, Cy desaparece quando o chão se abre sob ele, e ele aparece em outra sala onde Bostock está esperando por ele, tendo executado o plano com sucesso. Ele conseguiu roupas e identidades falsas, incluindo uma que diz que se é enfermeiro, mas as preparações deles são interrompidas por Create, que diz que soltou o diabo. Os prisioneiros começam a fugir, enquanto as criaturas começam a matar todos no prédio, incluindo o monstro que costumava ser Vin, que agora mata Mordan. Bostock e Create querem ir para a capital, mas se diz que não pode ir com eles porque quer ir à ópera, então eles se separam. Há outro salto no tempo e agora a Terra pode ser vista 2 anos atrás. Se está sendo informado que será enviado para a prisão por 20 anos, talvez 15, e que será pintado como um monstro porque quebrou o código e traiu a confiança do público. Se pensa que nada importa mais. De volta ao presente, Kane
Kenny e Sai estão esperando pelas armas que encomendaram. Estão sendo trazidas por dois homens, Mendel e Joey, que pedem 30 mil como pagamento. Kenny paga o valor que eles querem e o grupo parte. Assim que eles saem de vista, os homens comemoram o novo dinheiro. Depois de beber e dançar, eles notam algo estranho à distância. São os monstros vindo atacá-los. Joe e Mendel tentam se defender atirando neles pelas janelas, mas enquanto conseguem matar alguns, o resto das criaturas ainda entra na cabana deles. Joe não vê outra opção a não ser detonar uma granada. Mais tarde à noite, Kenny está contando a todos no ônibus sobre os monstros e a bomba que vai explodir em 4 horas. Eles têm uma conversa filosófica sobre como chegaram lá, destino e consequências. Também falam sobre a ética de usar prisioneiros como mão de obra gratuita. Quando chegam a Osiris, algumas horas depois, a cidade está em completo caos por causa dos monstros atacando em cada esquina e infectando mais humanos para transformá-los. O grupo pega suas armas e concorda que enquanto Kenny sai para encontrar sua filha com Sai, Jeep e Bill vão dar cobertura e proteger o ônibus. O casal atira em todos os monstros que se aproximam enquanto Kenny e Sai entram no prédio onde Indy mora. Eles encontram um dos vizinhos que diz que não viu Indy antes de deixá-lo subir. Eles invadem o apartamento e encontram a babá morta, mas Indy está segura porque estava escondida no armário. Depois de dizer a Indy que a babá foi para casa para protegê-la da verdade, os três tentam descer as escadas, mas são bloqueados por um monstro, então terão que encontrar outra saída. Enquanto isso, Jeep arrastou Bill de volta para dentro do ônibus porque ele foi ferido por uma criatura. Ela tenta encontrar um kit de primeiro socorro sem sucesso, então tem que assistir Bill morrer em seus braços. Kenny, Sai e Indy chegam ao telhado do prédio e trancam a porta atrás deles. Vendo que não há outra saída, Sai pega Indy e pula do telhado, pousando com segurança em cima do ônibus. Kenny o segue depois, mas quase cai. Felizmente, Sai o agarra e o ajuda a subir no ônibus com eles. Eles começam a bater na escotilha e implorar para Jeep abrir e deixá-los entrar, mas Jeep hesita por causa do que aconteceu com Bill. Eventualmente, ela cede e abre a escotilha para eles antes de ligar o ônibus para levá-los embora, enquanto Sai usa um cobertor para cobrir o corpo de Jeep. Kenny explica à filha o que está acontecendo e pede desculpas por não estar mais presente na vida dela. Indy aceita perdoá-lo. Ele também dá a Jeep as direções para o bunker e se certifica de que todos aprendam o código para entrar. No complexo da Exor, Linux está no processo de iniciar o protocolo 84 quando é informada de um ônibus se aproximando de um dos bunkers, então ela envia uma nave atrás deles. É Indy que vê pela janela, então Kenny a manda se esconder antes de dizer a Jeep para não fazer a curva para que a nave não descubra para onde estão indo. Depois de segui-los por um tempo, a nave vai embora e Jeep faz a curva em direção ao bunker. Eles quase chegam, mas de repente a nave aparece na frente deles e começa a atirar, indo embora somente depois que fica sem munição. Jeep e Kenny foram mortos, mas Sai e Indy estão bem. Indy não quer deixar o pai, mas eles não têm tempo a perder. Sai a pega e atira do ônibus para tentar alcançar o bunker. Um monstro os encontra no caminho e os persegue pelas cavernas, conseguindo infectar Sai com sua língua enquanto ele atira nele. Eles encontram a entrada do bunker e Indy insere o código. Ambos conseguem entrar bem a tempo antes que o planeta seja bombardeado. No entanto, Sai está começando a se transformar em um monstro. Então ele pede a Indy para encontrar algo afiado para ele se matar. Indy recusa porque não pode fazer isso sozinha. Então ela fala com ele e o toca enquanto seu corpo muda. Outro flashback mostra a vida de Sai como enfermeiro em um hospital na Terra. Ele tem um colapso quando os pacientes que trazem são sua esposa e filha e nenhuma delas sobrevive. Então ele abusa de sua posição como enfermeiro para entrar no quarto do cara que causou o acidente que matou sua família para socá-lo e tentar estrangulá-lo antes que a segurança o impeça. De volta ao presente, muitos dias se passaram desde a explosão. Dois exploradores encontram o bunker e veem Indy à distância vestindo um traje espacial. Eles são atacados por Sai, que se tornou um monstro, mas manteve alguma racionalidade graças a
a Indy, e depois de matar um explorador, eles aproveitam a chance para interrogar o outro sobre o que está acontecendo lá fora. A exploradora explica que a flotilha está a caminho de volta à Terra porque foi chamada de volta após o desastre, e a história que estão contando a todos é que os prisioneiros se revoltaram e tomaram o controle dos reatores, causando uma explosão sem sobreviventes. Indy diz a ela que se quiser viver, ela os levará à flotilha sem serem vistos. A mulher não tem outra escolha a não ser aceitar. Eles embarcam na nave da exploradora e a mulher observa Indy e Sai interagirem através de linguagem de sinais e depois acariciar a cabeça dele e segurar sua mão. E por fim dizendo que finalmente estão indo para casa, se despedindo do pai. Terminando assim The Osiris Child, filme de ficção científica, ação e drama de 2016. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.